Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando. E eu, a professora Karina. E nós estamos aqui para fazer um resumo do conteúdo geral da disciplina de Comunicação Integrada de Marketing. Bom pessoal, eu estou com um livro aqui em mãos e vamos começar a discutir alguns assuntos relacionados à disciplina e que são importantes para você realizar uma boa prova também e compreender a disciplina como um todo. Bom, começando, a primeira explicação, o que é a comunicação integrada de marketing, afinal? Nada mais é do que uma estratégia da organização, planejamento, que ela vai planejar a sua comunicação de forma que, onde o cliente tiver contato sobre a comunicação da empresa, ele vai receber a mesma comunicação. Então, se ele vê uma promoção na televisão, se ele vê um outdoor, se ele lê alguma coisa sobre a empresa, tudo isso vai transmitir a mesma imagem para esse cliente, a mesma identidade, tá bem? Comunicação integrada, então, é integrar todos os setores para transmitir essa mesma comunicação. E como que o profissional de marketing, então, faz isso? Ele tem algumas ferramentas que ele precisa entender. A primeira delas é o processo de comunicação. O que é esse processo? Basicamente, são aqueles elementos que envolvem desde o emissor até o destinatário dessa mensagem. Então, lá no livro, na página 19, nós temos esses elementos do processo de comunicação, que são o emissor, que por meio, esse emissor, ele faz uma codificação e transmite por um canal uma mensagem. Essa mensagem ela será decodificada pelo receptor e então haverá o feedback desse receptor de volta para esse emissor e aí então ele avaliar se a mensagem foi ou não foi transmitida. É importante, pessoal, entender cada um desses elementos, as suas características, para que você saiba como acontece então todo esse processo de comunicação. Então, basicamente, é uma informação que é elaborada pelo emissor, codificada, transmitida por um canal, decodificada pelo receptor e o feedback. Todo esse elemento também tem o ruído, que é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Bom, avançando um pouco mais no nosso livro, ele fala sobre o modelo AIDA, mas nós vamos falar dele daqui a pouco. E nós temos também as 5 características chaves de um processo de comunicação integrada. O que é isso? É o principal que o gestor precisa pensar. Então, o processo ele deve iniciar com os consumidores atuais e potenciais. Então, se você tem uma comunicação a ser direcionada para o seu consumidor, tanto os atuais quanto aqueles que ainda vão ser consumidores, precisam receber a mesma comunicação. Pode ser utilizada qualquer forma de contato ou ponto de contato. A terceira, ter um tema central, então estabelecer uma imagem para essa comunicação, estabelecer relacionamentos e é preciso afetar o comportamento, ou seja, o consumidor precisa partir para a compra, que aí entra o conceito do AIDA. O AIDA é a atenção, interesse, desejo e a ação de comprar. Sobre esse conceito é falado tanto na unidade 3 como na página 21 do livro, e agora nós estamos na página 28. Então vejam que esse conceito ele é muito importante, ele foi ampliado pelo Yanase, aquele outro autor, e que inclusive na primeira aula ao vivo o professor Jorge fez lá uma pergunta, rolou até um sorteio de um livro referente a esse conteúdo. Então verifique lá no livro que é bem importante. Bom, avançando um pouco mais, ele vai falar sobre as estratégias do fluxo de comunicação. Como que é feito? É tanto da empresa para o consumidor, ou do consumidor para a empresa, ou essas duas estratégias mescladas, que é o push, o pull ou o push-pull. Falando um pouquinho especificamente do push, aliás, não confunda, porque push é empurrar em inglês. Então, o que é essa estratégia? Uma empresa elabora uma comunicação que é transmitida para os atacadistas, para os varejistas, até chegar no consumidor final. Então, quem elabora é a indústria, a empresa que pensou nesse produto. O pull é a estratégia de puxar a comunicação. Ou seja, as empresas se dirigem especificamente ao consumidor final. Por quê? O consumidor tem uma necessidade e ele vai revelar aquilo para a empresa. Então, a partir disso, a fábrica mesmo, a que desenvolveu esse produto, vai comunicar diretamente com o consumidor final. E a push-pull
é a mesclagem, né, dessas duas estratégias de comunicação, desse fluxo de comunicação. Então, tanto a empresa transmite a comunicação para as demais empresas dessa cadeia até chegar no consumidor final, os atacadistas, varejistas, ou ela mesma se comunica diretamente, tá bem? Depois nós temos um pouco falando sobre as ferramentas que as empresas podem utilizar para fazer essa comunicação integrada de marketing. Quais ferramentas são essas? A propaganda, as relações públicas, o marketing direto, venda pessoal e as promoções de vendas. Cada uma delas vai ter um foco e ali um objetivo que o gestor pode utilizar para atingir esse consumidor. E ela é falada tanto aqui nessa primeira unidade quanto em toda a unidade 3. Então, toda a unidade 3 ela foi trabalhada especificamente para falar de cada uma delas. Avançando um pouco mais, né, sobre essas estratégias, então, falando sobre a gestão da comunicação integrada, depois a gente volta em cada uma delas, daquelas ferramentas, para explicar na unidade 3. Mas avançando no conteúdo da unidade 1 do livro. As 9 etapas que compreende, então, essa gestão da comunicação integrada de marketing é determinar um problema. Primeiramente, você precisa entender o porquê você precisa fazer uma comunicação com o seu cliente. É a primeira etapa. Então, o porquê que você precisa promover uma marca ou um produto. Então, surge essa necessidade. A segunda etapa trata da definição dos objetivos. Então, o que a empresa pretende conseguir com a comunicação que será realizada. A terceira é caracterizar o público, então, para quem essa mensagem será direcionada. A quarta diz respeito à seleção do composto de comunicação, então como será feita aquelas ferramentas que nós acabamos de mencionar, a promoção de vendas, marketing direto, enfim. A quinta, a própria mensagem, a elaboração da própria mensagem, como ela será. A sexta vai falar sobre os meios de comunicação. A sétima é sobre os objetivos por exemplo, você tem um objetivo para definir, então qual vai ser o orçamento necessário para que essa comunicação aconteça. E a oitava etapa e a nona, então vai ser a implementação de fato e o controle para verificar ali se está sendo efetiva ou não essa comunicação e ajustar as estratégias. Bom, falando então um pouco sobre essas ferramentas que nós temos lá na unidade 3, né, as ferramentas de comunicação integrada de marketing, vamos dar uma olhada. Aqui, as ferramentas. Então, ela começa falando sobre a propaganda. A propaganda, ela tem 3 objetivos principais, né, 3 funções, que é informar os consumidores, persuadir esses consumidores para eles comprarem e lembrar também. Então, por isso que a propaganda repete, que é para o consumidor lembrar do produto ou do serviço. A propaganda também ela ajuda a agregar valor, influencia nas percepções do consumidor em relação aos produtos comprados. É importante pensar, novamente falando de orçamento, se você deseja atingir um determinado público, por quais canais de comunicação você vai transmitir essa mensagem. Então, isso tem um custo. Será que o custo-benefício vale a pena? Como que a empresa pode definir esse orçamento? Então, na página 85 do livro é falado um pouquinho sobre isso, sobre definir a propaganda de acordo com os objetivos e orçamento que você tem ali disponível. Avançando um pouco ainda sobre a propaganda, ela vai falar de algumas estratégias, vai falar sobre os canais, televisão, rádio, jornal. Então, como veicular essa propaganda, né, os outdoors. Depois vai falar sobre internet, folders. Tudo isso são canais que você pode veicular a propaganda de acordo com o público que você quer atingir. Depois ele fala de uma outra ferramenta que é a promoção de vendas. O que é a promoção de vendas, pessoal? Nada mais é do que uma ação para você estimular as vendas durante um determinado período de tempo. E o que é? Como exemplificar a promoção de vendas? Sorteios ou aquelas promoções leve 3, pague 2, quando você tem, por exemplo, no final do ano, descontos, né, tantos por cento de desconto, tudo isso é promoções de vendas. E quais são as características principais da promoção de vendas?
ela precisa ter um benefício adicional para o consumidor. Então, como nós comentamos lá no fórum da disciplina sobre a Black Friday, ela é uma promoção de vendas, porque ela é temporária, tem um objetivo específico e não pode ser maquiado, né? Então tem que ter um benefício real para o consumidor, ele tem que perceber esse benefício. Um tempo determinado, porque se a promoção de vendas for contínua, ela deixa de ser uma promoção de vendas, passa a ser a comunicação ali, a imagem da empresa. Então, tem que ter um tempo específico e um objetivo específico também. Qual é o objetivo dessa promoção que eu estou fazendo, a promoção de vendas? É lançar um novo produto? É esvaziar o meu estoque? É fazer capital de giro? O que eu quero com essa promoção? Então, ela tem que ter um propósito. Bom, avançando um pouco mais, aí ele vai voltar a falar novamente da ida, em cima da promoção de vendas. E outra ferramenta que ele aborda, a terceira ferramenta, é relações públicas. Sobre relações públicas, ela se caracteriza como um conjunto de atividades desenvolvidas com o objetivo de promover ou proteger a imagem de uma empresa, estabelecendo relacionamentos com todos os públicos que estão ligados de forma direta ou indireta. Ou seja, relações públicas é a comunicação da empresa para todos os envolvidos com a empresa, mas sem especificamente a necessidade de vender um produto ou serviço que a empresa oferece. Então, ela cuida da imagem da empresa. Nós temos avançando um pouco mais aqui sobre os objetivos, né? Que é, por exemplo, apoiar o lançamento de um novo produto, reposicionar esse produto. O professor Jorge também explicou um pouco sobre essa ferramenta durante as aulas, esses objetivos. Depois nós temos uma outra ferramenta que é o marketing direto. O marketing direto nada mais é do que aquela comunicação personalizada e direcionada ao perfil do público que você está querendo se comunicar. Então, quem já não recebeu uma cartinha, por exemplo, em casa, olha, senhor fulano, senhor João, senhora Maria, estamos com promoções em nossas lojas, venham conhecer, ou faz tempo que você não compra, enfim, é uma comunicação personalizada, direcionada para aquele consumidor. Hoje em dia está muito na moda, por exemplo, o telemarketing, né? Olá, senhora Karina, estamos com uma promoção, vemos que o seu perfil de consumo de internet é tanto, gostaria de estar aumentando o seu plano. Tudo isso é um marketing direto, porque uma empresa está entrando em contato diretamente com o consumidor, personalizando, né, a comunicação com ele e ofertando ali uma proposta, uma promoção para ele, um produto ou um serviço que ele vai, de fato, de acordo com o perfil desse cliente, tá bom? Então, esse é o marketing direto, porque é uma comunicação direta para o cliente. Eu acho que fica bem fácil lembrar. A venda pessoal também é muito fácil, porque é a venda de vendedor para cliente. Quando você chega numa loja e tem um vendedor ali, posso te ajudar? Gostaria de escolher um modelo, por exemplo? Então, isso é venda direta, é o contato do vendedor com o consumidor. E aí esse vendedor não está ali só para atender, pegar o produto e disponibilizar para o cliente, por exemplo. Ele precisa entender a real necessidade desse consumidor que está indo ali na loja comprar. Então, ele precisa compreender qual é a necessidade desse consumidor e, a partir disso, ofertar um produto ou serviço que vai atender essa necessidade e gerar valor para a empresa, para ele como profissional, para o consumidor, fazer toda a relação dessa cadeia. Então, esse papel, né, da venda pessoal, fazer todo o processo ali de compras pensando na necessidade do cliente. E outras ferramentas que nós também podemos utilizar para a comunicação integrada de marketing é o merchandising, que o merchandising nada mais é do que a comunicação no ponto de venda mesmo. Então, quando você, por exemplo, vai no mercado e tem ali na época de festa junina uma barraquinha cheia de produto de festa junina, tem pipoca, amendoim, canjica, tudo do mais delicioso, né? Então, aquilo ali é um merchan, porque ele está promovendo a marca, um produto ali dentro do ponto de venda. Mas não só isso, a própria gôndola, né, a exposição dos produtos, tudo isso é merchandising. Nós temos uma outra estratégia que é o Product Placement ou Brand Placement, que nada mais é do que a inserção de uma marca ou de um produto dentro de filmes, de programas de televisão. Então, sabe quando você está assistindo a novela e aí a pessoa pega a caixa de sabão em pó e faz aquela propaganda subliminar ali, que não está falando diretamente sobre o produto, mas mostra utilizando o produto. É a inserção. Então,
Placement é nada mais do que a inserção mesmo da marca dentro do filme de um programa de televisão. Muitos confundem isso com merchandising. Merchandising não é isso. Aqui no Brasil até se chama merchandising editorial, mas eu aconselho vocês a usar o termo certo, né? O produto placement ou brand placement. E a embalagem. A outra estratégia, falando sobre a embalagem, que além de proteger o produto em si, ela divulga a marca, ela tem ali a criação de um valor. Então, cada marca vai ter a sua estética, passar a imagem, né, da empresa. E a marca também é uma ferramenta, a embalagem, desculpa, é uma ferramenta de comunicação. E, por fim, os eventos, né? Quando a empresa pode se utilizar de eventos, por exemplo, Team Festivals, Call Beats, igual é falado aqui no livro, para promover a empresa. Então, ela usa ali de um evento cultural, por exemplo, o engajamento, né, dos consumidores dentro de um evento para promover a sua marca, tá bem? E eu acho que era isso sobre a unidade 1 e 3. Agora a professora Karina vai continuar explicando a partir da unidade 2 para vocês. Então, voltando lá na unidade 2, pessoal, o primeiro ponto que nós separamos como de grande importância é o Brand Equity e Branding, que é a comunicação integrada de marketing promovendo essas duas funções, né? Então, o Brand Equity é um valor agregado atribuído a serviços que pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca. Então, essa parte foi uma parte que nós selecionamos como bem importante. Tem ali, inclusive na página 54, uma figura sobre os ativos da marca, que fala sobre a gestão do valor da marca e o que agrega valor para essa marca, que é essa parte do Brand Equity. Outra parte na unidade 2 que nós selecionamos é sobre a pesquisa de mercado. Então, como entender o comportamento desse consumidor, né? Nós temos que definir o problema da pesquisa, estabelecer o esquema dessa pesquisa, especificar técnicas e procedimentos e instrumentos da pesquisa, coletar os dados, preparar e analisar esses dados coletados, elaboração do relatório de pesquisa que fecha aí esse ciclo do processo de pesquisa de marketing. Então, é bem importante também que vocês atentem-se a essa página. Acredito que na unidade 2 seria isso. Aí lá na unidade 4, que é essa parte de ferramentas digitais da comunicação integrada. É uma parte aí que o professor Jorge vem tratando bastante, né, Fernando, nas aulas. Nós separamos sobre a comunicação digital de marketing mesmo. Essas ferramentas que, como o consumidor está mudando, as ferramentas também estão mudando. Esses aplicativos que hoje nós temos muito, iFood, Netflix, WhatsApp, essas novas formas de comunicação, né? Isso, eu acho importante só fazer um parênteses aqui sobre essa comunicação digital, que ela não veio para substituir a comunicação tradicional, né? Elas vieram somar, então é importante que a empresa entenda aonde está o seu consumidor para direcionar a comunicação ou pelos meios tradicionais, rádio, televisão, enfim, ou para a internet, aí de acordo com seu aplicativo, né, a forma que vai melhor se comunicar com aquele consumidor. É importante ter bastante o público-alvo dessa sua marca, dessa sua empresa, né? Não esquecendo também que não são todos que estão, né, aí nesses mundos digitais, né? Ainda tem muitas pessoas que preferem as outras comunicações. Exatamente. Então, outra parte também é sobre o marketing digital e o e-marketing, que fala lá sobre os direcionados a consumidores e a empresas. É aquela parte que tem bastante nas atividades de estudo também, né, Fernando? Do B2C, B2B, que é de empresa para consumidores, consumidor para consumidor. Também falamos bastante na aula sobre essa parte. É uma parte também que nós indicamos para que vocês façam a leitura no livro. Isso. É importante entender, né, essa estratégia de comunicação digital, seja de empresa para empresa, consumidor para consumidor, empresa para consumidor, porque, de fato, essa comunicação vai estar na internet. E aí você precisa entender que como se comunicar na internet de uma forma efetiva. E tudo começa com a construção de um bom site, que é abordado no nosso livro da disciplina, né, Karina? Sim. É importante também lembrar que tudo que se faz na internet toma uma proporção muito grande. Então, tudo que for fazer, né, na internet, nas redes sociais, sites, precisa tomar bastante cuidado.
Outra parte também é sobre o planejamento estratégico, que a gente traz ali para vocês na página 151, que é as 4 etapas desse planejamento estratégico do mercado, né? Que é a definição da missão corporativa, estabelecimento de unidades estratégicas de negócio, planejamento de novos negócios e o planejamento estratégico desse negócio. Exatamente, é importante entender que isso é uma estruturação, né? Então, esse pensar estrategicamente sobre a comunicação, sobre o mercado, envolve essas 4 etapas que depois vai sair ali como produto o planejamento estratégico de mercado. Então, o último tópico, né, Fernando, é a etapa do planejamento da comunicação integrada, que é a importância do receptor nesse planejamento, que a propósito tudo que você faz, né, vai para o seu consumidor final, é para a pessoa que vai comprar esse produto dessa marca, né. Então, o objetivo da comunicação integrada é despertar o interesse desse consumidor e levá-lo à ação. Exatamente. Né? Tudo que as empresas fazem é pensando no consumidor final. Falando sobre comunicação, quando nós falamos sobre o processo de comunicação, o emissor é a empresa que desenvolveu ali o produto ou serviço e o receptor é o consumidor final. Como que a empresa vai se comunicar com esse consumidor de uma forma que ele compreende e decodifica a mensagem e parta para a ação? E a ação de compra daí vai ser esse feedback lá na empresa, né? Então, se ele comprou porque a comunicação deu certo. Então, ele é muito importante esse receptor. Então, ali no finalzinho do livro, ele vai explicar um pouquinho sobre essa importância. É importante entender, né, esses conceitos aí, porque isso é a base de toda a disciplina no final e, quem dirá, talvez até do curso todo, né? Então, era isso, pessoal. Espero que nós possamos já ajudar aí com esses destaques de conteúdo durante o livro. Não foquem somente no que a gente falou, mas assistam às aulas conceituais, às aulas ao vivo, como nós falamos, mas desenvolvam a partir desses tópicos, então, os seus estudos para a prova. Tenha uma boa prova. Gostaria de se despedir? Sim, bons estudos, boa prova, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.